Estamos aqui novamente no único interesse do programa, que é transmitir informação. Não produzo notícia, não vendo camiseta, não vendo livro, não vendo programa de emprego. Eu simplesmente trago informação. Não tenho nada contra outros que fazem isso, mas não é do meu feitio e eu não gostaria de que isso acontecesse nos meus vídeos. Mas respeito os que assim procedem. Bom, primeiro eu quero deixar bem claro aqui que, claro, o governo Bolsonaro está incomodando muita gente que perdeu aquelas mordomias, fortunas que ganhavam e tal, e entre eles o seu Luciano Huck, que comprou um avião a jato com juros subsidiados. Sabe quanto que ele pagou de juros? 3% ao ano. Sabe quanto você paga de juros nessa casinha sua aí, do Minha Casa Minha Vida, a mais baixa do nível e tal? 12% de juros ao ano. Você paga 400% mais do que o Luciano Huck pagou. E eu não sei se verba do BNDES pode ser aplicado com essa finalidade, porque o BNDES é para promover o desenvolvimento, criação e geração de emprego e tal. No caso do avião do Luciano Huck, vai ser apenas para o deleite dele, para ele passar com a família, para ele não enfrentar a fila de aeroporto. Não é com a finalidade que a lei exige do BNDES. Mas isso é Brasil, né? Infelizmente. Eu fico chateado quando eu vejo alguns youtubers fazendo o jogo que interessa aos bandidos. É claro que eles sabem que é quase que irreversível a reeleição de Bolsonaro. Não precisa falar nada. Você vê aí, o maior líder que a esquerda tinha, ou tem, sei lá, é o Luladrão. É o Luladrão. O homem que prefere ser chamado de ladrão é cachaceiro, porque ele entrou na justiça contra cachaceiro. Ladrão ele não tem como, não foi condenado mesmo. E hoje é um homem que não pode nem andar na rua. Em todos os lugares que vai, só não é agredido porque tem uma meia dúzia de capanga dele ali armado que protege. E também porque ele não é doido, ele só vai em ambiente fechado com pessoas escolhidas para estarem lá participando. Então a esquerda acabou, gente. Não existe mais. Morreu. Você quer ver? Tira o Lula. Fala outro nome da esquerda aí. Qualquer um fala. Não existe. Mas infelizmente, em política, o que interessa é estar na mídia. E isso pode alterar, sei lá por que razão tal, alguma tendência eleitoral. E aí que eu falo que tem alguns youtubers que talvez até o interesse seja proteger o governo Bolsonaro, mas estão fazendo o jogo que interessa aos outros. E eu vi muita gente criticando porque o Luciano Huck, aconselhado pelo bandido do Fernando Henrique, que se houvesse justiça nesse país ele estaria na mesma cela que o Lula, escolheu o governador Flávio Dino, do PCdoB, para ser seu companheiro de chapa. Gente, eu não vou me espichar muito no assunto, porque o PCdoB não tem hoje, nas últimas eleições, não teve 3% dos votos. O Luciano deve ter uns 5%, são 8%. Gente, não elege deputado, nem Luciano Huck, nem Flávio Dino. Mas ficam alguns youtubers aí fazendo um estardalhaço e tal, colocando às vezes até na cabeça do povo uma notícia que ele nem sabia e nem queria. Então, vamos ser um pouquinho mais inteligentes e deixar de tentar aparecer com esse tipo de comentário, porque isso aí é prejudicial para o Brasil. Essas pessoas merecem simplesmente o nosso desprezo e esquecimento. E tudo ficará bem. Mas falando no futuro presidente, mais uma vez presidente Bolsonaro,
que vai se reeleger em 2022, não tem ninguém hoje no planeta para competir com ele, para ser concorrente dele. E nós tivemos nessa virada de ano, não do governo federal, mas através de governos estaduais e municipais, o aumento do preço das tarifas de transporte coletivo. E na realidade tal, não foram muito fora da realidade. A maior parece que foi Belo Horizonte, acho que 4,4%, e outra parte muito menor do que o índice de inflação. Aliás, a grande maioria é muito menor que o índice de inflação. Mas o mais importante é que, caso não tivesse o ministro Weintraub cortado a verba das carteirinhas e o governo federal suspendido repasses fabulosos de dinheiro para esses vagabundos da Uni, que nenhum não vale o que come. Tem neguinho que está 12 anos na faculdade para continuar sendo diretório da Uni. Ele não vai formar, ele não quer formar, ele já está velho, mas ele não sabe fazer nada, ele vai trabalhar para quê? Para ganhar salário? Então ele fica sendo reprovado para continuar na faculdade. É outra coisa que eu falo, viu, gente? É acabar com isso. Acabou quem repetiu pelo terceiro ano, manda embora. Manda embora, não podia. Bom, mas... então, se fosse em outras épocas, você veria a Uni, a estudantada, na rua, quebrando ônibus, tocando fogo, fazendo o diabo a quatro, black bloc, sei lá como é que é o nome dessas desgraças e tal, fazendo destruição e tal. Mas como nós estamos num regime que respeita o povo e tem o povo como respeitador, o que acontece? Nada. Nada. Embora a grande mídia, e aqui eu volto a falar, para mim só existe uma exceção, que é a Rede Record. O resto é tudo igual. É tudo igual. O único interesse deles é dinheiro. Não é nem tanto ideologia, não. A ideologia fica mais por conta de alguns artistas e coisas das redes de televisão. Mas os donos querem dinheiro. Só isso. E ainda assim, tal, a Rede Globo entrevistou algumas pessoas sobre o aumento da passagem. E, por incrível que pareça, as 4 ou 5 pessoas, mesmo com esses baixos níveis de correção, não, porque isso é absurdo, isso é o povo que paga. A outra, você, eu vou ter que pagar isso. Gente, mas você quer viajar, de andar de ônibus, de trem e tal, sem pagar? Que regime é esse que você quer? Tem jeito, sim, mas você vai pagar de qualquer jeito. Porque aí vai ter que ter subsídio, ou das prefeituras ou do governo do estado, como tem hoje. Como tem hoje. E aliás eu quero falar para vocês aqui. Bom, mas primeiro deixa eu só acabar da pesquisa. Eu não esqueço, tempos atrás aqui em Uberaba, tinha um candidato a deputado estadual e ele tinha, nas pesquisas, acho que 1% dos votos. E um entrevistador malandro, que só fazia programa, criava programa e fazia 3 meses, 2 meses antes da eleição, para ganhar dinheiro e interferir no resultado. E aí esse entrevistador, que já morreu, ainda bem, perguntou para o candidato: pô, mas você tem só 1%, você não tem a mínima chance, tal. Ele falou: fulano, eu não vou dar o nome aqui, tal, porque eu tenho até pena. Fulano, você esqueceu, eu sou dono de instituto de pesquisa. E ele tinha um instituto de pesquisa que trabalhava muito aqui na região. Ele falou: você sabe como é que funciona a pesquisa? Eu registro a minha pesquisa lá no cartório eleitoral com 500 questionários, faço 5.000, escolho os 500 que vão dar o resultado que eu quero ou que se aproxima mais do que eu preciso e queimo o resto para não deixar a prova do crime. Ele falou: isso é pesquisa. Pesquisa todas são falsas e mentirosas.
com exceção, na área política, claro, da pesquisa qualitativa. Mas as pesquisas quantitativas, todas são falsas. Ninguém contrata pesquisa, todo mundo compra pesquisa com determinado resultado. E aí a Rede Globo, para variar, dizem que entrevistou 50 pessoas, 45 se disseram satisfeitas, que estava tudo dentro do normal, mas 5, não, isso é um absurdo, isso é explorar o povo e não sei o quê, porque aumentos ridículos até, foram pequenos e tal. E aí, claro, só divulgou 5 que traziam algum respingo para o governo Bolsonaro, muito embora ele não tenha nada a ver com isso, porque o transporte coletivo, os preços são dirigidos por quem contrata, que são as prefeituras e o governo do estado em alguns casos. E aí eu quero deixar outra coisa aqui. Alguém já conferiu planilha, porque quando vai se solicitar aumento, e isso faz parte do contrato, a empresa de transporte é obrigada a produzir uma planilha onde ela vai mostrar o cálculo do custo da passagem. E essas planilhas são falsas até. Eu lembro que uma vez eu tive acesso a uma planilha, até tiveram que baixar o preço da passagem para metade do valor, onde existia lá ônibus 0 km, tanto, era um dos componentes do custo final da passagem. Ônibus 0 km, tantos mil. Pneu zero, tanto. Não sei o que, tanto, tal. Aí você ia ver lá a relação de ônibus da empresa. Tinha lá, acho que 15 ônibus, nenhum zero. Tudo ônibus velho. Os pneus tudo careca, tal, desgastado, tal. Mas para fazer o cálculo eles utilizavam dados falsos. E vocês acham que alguma vez algum prefeito não aceitou isso? Por quê? Pode ter certeza, escrevam aí o que eu estou falando aqui. Todas as empresas, e 99% está na mão de bandidos, 99%, vocês viram no Rio de Janeiro lá, pô. Todas as empresas enchem as burras dos prefeitos e governadores, mas com muito dinheiro. Por quê? Porque os preços da passagem não são reais, são fictícios. São calculados de forma indevida usando dados falsos. Mas nenhum prefeito, nem governador põe correção nisso e põe o preço lá embaixo. Então, gente, o Brasil mudou bastante? Já. Está mudando? Tá. Mas ainda falta muito para a gente poder falar que esse é um país onde a seriedade no trato da coisa pública predomina. Ainda falta muito. E, infelizmente, talvez o processo ainda demore um pouco. E eu, mais uma vez, volto a falar, eu não tenho tanto tempo para esperar ver isso. Bolsonaro, escuta o povo. Fecha essa merdaiada tudo de STF, STJ, Congresso. Põe o Superior Tribunal Militar para funcionar, e aí sim, em um curtíssimo prazo, mas ó, não é só fechar não, fecha esses jogos e prende os vagabundos tudo lá. Se tiver algum outro que escape, tudo bem, mas a princípio é muito difícil, muito poucos vão escapar, inclusive no Congresso Nacional, onde eu fui chefe de gabinete, e conheço a fundo todo tipo de maracutaia que por lá se exerce. Bom, por enquanto, agradeço a sua atenção e voltaremos com mais informações no próximo vídeo.